Olá, meus amigos, estamos de volta na segunda parte do nosso programa Primeira Linha na TV, recebendo a simpática visita do meu amigo Padre Vantuil. Nós falávamos de Jerusalém, correto? E o senhor citava o exemplo da vida de Jesus, da morte de Jesus, da perseguição que ele sofreu por parte dos judeus, né? E do como seria a nossa vida hoje, é o que nós queremos saber, se aquilo tudo não tivesse acontecido. Vamos supor que Jesus não tivesse sido pregado na cruz, que ele continuasse a sua jornada. O senhor já parou para pensar isso? E se fosse dessa maneira que funcionasse? Sim, seria o projeto de Deus. Não iríamos mudar, porque a palavra nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Perfeito. Então, se esse foi o propósito, o caminho, eu acredito que deveria ser de outra maneira, ou poderia ser de outra maneira, né? Nós iríamos ser cristãos. Mas por que o sacrifício, padre? As pessoas questionam isso, né? O amor. Hoje se escuta muito. Alguém, se não vai a Deus pela dor, se não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. Mentira. A dor ninguém vai a Deus. Não vai? Não. Se não é pelo amor, vai pela dor? Pela dor ninguém vai a Deus. Não existe. Porque a palavra de Deus aqui em João diz que Deus é amor. João 4, primeira carta de João 4. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se não estiver lá, Deus é a dor. E quem permanece na dor, permanece em Deus e Deus nele. Mas Jesus foi sacrificado. Mas o sacrifício é a consequência do pecado e da maldade do homem. Quando o pecado rompe, né? Porque o pecado rompe com a relação de Deus com o homem. Sim. Então, o sacrifício aqui é a união. O sacrifício aqui é, podemos dizer assim, aquilo que era a condenação para a morte do injusto. Sim. Jesus sofre a morte do injusto para se fazer justo. Por isso que eu digo que toda lei é injusta, porque ele sofre a morte do injusto. Libertam-se Barrabás. Vocês querem que eu solte Barrabás, que é um homicida, salteador, ladrão? A quem vocês preferem que eu solte? Jesus, que é condenado, né, que é condenado por incitar a multidão, por se dizer filho de Deus. Mas eu não vejo neste homem culpa alguma, portanto eu vou lavar minhas mãos. Vocês é que são réus do sangue desse homem. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso, olha o que Pilatos faz. Entendeu? Então, o sacrifício da cruz, por isso que na palavra diz, maldito todo homem que morre no madeiro. Entendeu? Então a morte era para punir os pecadores, quem tivesse cometido algum crime. O pecado, estão presentes. Claro. Então o pecado é tudo aquilo que rompe com Deus. Rompeu com Deus é um pecado. Então o sacrifício é de Deus. O sacrifício é fruto, o pecado é fruto, a morte é fruto do pecado. Então você rompeu com Deus. Então você encontrou a morte. Encontrou a morte. A palavra fala em Deuteronômio, o Senhor diz, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a morte. Deus é a morte ou a vida? Deus é a vida. Eis que eu ponho, escolhe a vida e viver, escolhe a morte e morrer. Então, Deus queria a morte do seu filho. A morte foi consequência da condenação dos homens. A injustiça humana. A injustiça humana. Mas Deus é autor Ele é autor da vida. Da vida. Claro. Né? Então, porque Deus é autor da vida, mas para que este mundo creia que eu sou autor da vida, este Jesus, Pedro dizendo, nos Atos dos Apóstolos, mas esse Jesus que vocês mataram, pregado na cruz, Deus o ressuscitou e fez dele o autor da vida e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. Por isso, ao seu nome, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Deus o constituiu Senhor. Por isso que não podemos dizer que a Deus você se vai pela dor. Padre, mas nós temos hoje num mundo... Agora, o sacrifício, a dor, serve para nos lapidar.
Claro, com certeza. Aí eu volto numa pessoa que para mim, importantíssima. Sim. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Não sei se você conheceu, foi o presidente da CNBB e a CEBIS de Mariana. Dom Luciano. A doença, a enfermidade, ela serve para nos preparar, para nos ajudar a fazer essa transformação. Porque a doença é uma janela que se abre na vida da gente. É um momento de reflexão, de meditação. Isso, para encontrar Deus. Quer dizer, a pessoa tem essa opção, né? Isso. Naquele momento ela não tem outra opção a não ser essa opção. Portanto que ao lado de Jesus foram colocados 2 homens. A um coube dizer, a este homem não é justa essa morte. A mim sim. Portanto, Jesus, lembra de mim quando entrares no reino. Aí que Jesus vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro zombava. Se é Deus verdadeiro, sai daí, salva nós. Que isso, não é Deus não. O que é? Provocação ele não foi de capaz, alguém que não tinha fé. Ele não foi capaz de encontrar ainda naquela desconfiguração humana que Jesus estava, de tanto sofrimento, ele não foi capaz de encontrar o verdadeiro Salvador. Então, nesse sentido, Maran, que nós devemos tomar muito cuidado e compreender a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é muito profunda. E a deturpação da palavra de Deus, só poderia dizer hoje que está levando a tanto desentendimento entre católicos e evangélicos? Sim, claro. Porque muitas vezes a pessoa pega a palavra para satisfazer o seu ego. Hoje nós vivemos um tipo de religião da autossatisfação. Como é isso, padre? A pessoa quer ouvir o que agrada. Ninguém quer ouvir o que corrige. Ou seja, quem está ali na frente, por exemplo, como pastor, um exemplo, né? Ele iria dizer, poderia até ser um padre também, um sacerdote. Claro. Ele iria dizer o que a comunidade quer ouvir? O que a pessoa quer ouvir, o que satisfaz. A pessoa abre a palavra para que a palavra pode massagear o seu coração. É a religião do sentimentalismo. É a religião do ego. Da fortuna. Da busca da materialidade, da prosperidade. O bom Deus é aquele que prospera a minha vida. Eu tinha este copo, agora eu tenho uma caixa d'água, agora eu tenho um rio, agora eu tenho uma represa. E para aqueles que dizem assim, o senhor tem que me dar porque o senhor prometeu. Prometeu a prosperidade, a religião da prosperidade, está lá no livro de Jó. Os amigos de Jó, o livro de Jó é excelente para a gente ver. O Jó é condenado pelos irmãos, dos amigos, porque Jó perde tudo. E os amigos querem começar a condenar. Jó, você deve ter feito alguma coisa para Deus, não tem cabimento, você que é fiel. Como se Deus tivesse você que é justo, você que é fiel a Deus, como é que você está perdendo tudo? Não pode um homem que é tão fiel a Deus perder tudo, perder bens, perder tudo. Colocou o Jó à prova, né? Que é Deus seu Deus. Porque o demônio, olha, se você, Jó é fiel a você, porque tem tudo. Começa a tirar as coisas de Jó para ver se ele vai ser fiel. E quanto mais Deus permitisse que o demônio tirasse as coisas de Jó, Jó permanecia. Aí o demônio vai dizer, então deixa eu tocar no corpo dele. Aí Jó fica cometido pela lepra, não é? Sim. E mesmo cometido pela lepra, Jó permanece fiel a Deus. Ainda que ele tenha que raspar com a telha, com um caco de telha, mas Jó ainda permanece fiel. Se de Deus eu recebo as coisas boas, por que não receber as coisas também más? Nu eu saí de venda da minha mãe, nu eu vou voltar. Essa é a verdade. A essência de tudo. Jesus Cristo não tinha onde repousar a cabeça, não é? Eu acho que a verdadeira essência da religião não é levar o homem a adquirir, mas a partilhar. Eu conheci Jesus, eu tinha um pão, agora eu tenho meio pão. Eu conheci Jesus, eu partilhei meu pão. Essa é a essência do Evangelho. Antes de Jesus, um egoísta. Eu tinha um pão, agora depois eu tenho de Jesus, meio pão. Alguém que abre o coração. Agora eu tenho menos de meio pão. Jesus ensinou, olha, quando a gente lê o capítulo 6 do Evangelho de João, é por isso, Maran, o capítulo 6 do Evangelho de João, o Novo Testamento é, para o cristão, o Antigo Testamento, Santo Agostinho dizia para nós, o Antigo Testamento é a promessa. Tudo que nós temos de promessa está no Antigo Testamento. Jesus Cristo é a revelação do Pai. Jesus Cristo, né? é o rosto do Pai. Claro. Quem me viu, vê o Pai. Né? Então Jesus Cristo é a luz. O Antigo Testamento é iluminado por Jesus. Jesus Cristo ilumina o Antigo Testamento.
né? Nós não podemos deixar de buscar, beber nessa fonte do Antigo Testamento, mas não podemos pegar a ferro e fogo fundamentalistas, sermos fundamentalistas, e às vezes tem leituras, tem católicos fundamentalistas, como tem protestantes fundamentalistas que se miram na parte a letra pela letra radical, mata, digamos assim. A letra pela letra mata. Por exemplo, o protestante gosta de acusar o católico, e quantos católicos largam a igreja católica porque é acusado de adorar a imagem, não sei o quê. Claro. E às vezes o católico já é preguiçoso, desleixado com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? E realmente, se for lá em Deuteronômio, se for lá no livro no Salmo 115, em algumas passagens, vai dizer realmente que a imagem, como está no Antigo Testamento, ela não vai deve ser confundir, idolatra. claro. Eles confundem idolatria com ídolo, né? Mas isso não tem nada a ver com as imagens do Novo Testamento. E a igreja sabe, a igreja tem 2000 anos de caminhada. Agora, nós padres temos que saber formar nosso Martinho povo. Lutero sabia disso. Martinho Lutero sabia em 1521 o que era a imagem. E a reforma protestante não foi por causa das imagens. Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Foi uma revolta do Martinho, né? Claro, foi por causa das indulgências. Sim. Por causa da construção da igreja, da Basílica da Capela Sistina, no Vaticano, e por causa das cobranças. Por causa das cobranças, né? Ou seja, do materialismo, que seria o que o senhor acabou de dizer. Claro, as vertentes da igreja hoje são muitas, padre, e nós temos aí hoje um Papa, que após o Papa João Paulo II, nós tivemos aí uma presença do Papa Bento II, né? Esse Papa, Bento XVI. Bento XVI, que não trouxe à comunidade católica aquele, vamos dizer assim, aquele reviver que o Papa João Paulo trazia. Nós tivemos, o Papa João Paulo II, ele levou a igreja, depois de Paulo VI, a uma igreja missionária, a uma igreja fora dos muros, fora de Roma, porque ele foi um Papa da saída também. Sim. Ele viajou, foi um Papa missionário, portanto, que rodou o mundo inteiro. Depois nós vamos chegar nele, mas nós temos aí um padre também que é um missionário. Né? Nosso Deus não dá asa cobra, né? Porque essa ideia ia voar, né? Da asa cobra. Então, mas o Bento XVI, ele foi um Papa que ajudou a igreja a voltar um pouquinho para dentro de si, para repensar, porque se nós não fizermos essa volta adentra, claro. Ir lá dentro, para também pensar, igual o Papa foi inteligente, o Papa Bento XVI, porque quando todo mundo queria que o Papa João Paulo II renunciasse, porque estava velho, chegou um tempo que todo mundo começou a querer que o Papa João Paulo II já estava decrépito, né, que já estava... Claro, com mal de Alzheimer, não é? Né? Claro. Qual que era a postura dele já? Já era. Não era? De um cruzeirense depois de uma derrota. Não é. Então, por que esse Papa não renuncia? Por que esse Papa não deixa? E a coragem do Papa Bento XVI de renunciar? Então, o Papa Bento XVI... Na verdade, ele criou uma fase nova, né? Ele renunciou, ficou como sendo uma figura de segundo Papa, digamos assim, conselheiro. O Papa emérito, até então Papa bonito. Emérito, né? E é o seguinte, então, atitude... Mas o Papa Bento XVI, no seu período, ele foi capaz de mexer numa estrutura, como são as coisas e o Espírito Santo, como sopra na igreja, que às vezes impulsionou o Francisco a chegar, porque a atitude de renúncia do Bento XVI fez com que, ao chegar Francisco agora, se deparasse com a igreja em necessidade de mudança. Sim, necessidade para o mais carente, digamos assim. Exato. Né? E também de rever também a postura dentro da cúria romana. Porque o Bento... Ela estava contaminada, padre? Sim, sempre. Não podemos dizer que a igreja, desde o tempo de Jesus, Judas já estava lá no tempo dos apóstolos. Foi o primeiro. Exato. Foi o que deu abertura. Sempre teve. Porque Judas, no tempo de Jesus, tomava conta da bolsa. E sempre já foi acusado de mexer, de tirar no dinheirinho. Portanto, até vendeu Jesus. Não podemos dizer. Gostava de dinheiro? Claro. Então, sempre nós tivemos essas coisas. Não tinha Moro naquela época. Né? Não tinha um Moro? Não tinha um Moro. Então, a história, mudam-se as personagens, mudam os personagens. Mas não tinha Moro, mas o Moro se inspirou
Na Itália. Não é? Nas mãos limpas lá da década de 80. Com certeza. Então, Tomarã, nós podemos perceber a história muda os personagens. Interessante. Não é verdade? A história muda os personagens. Verdade, os fatos se repetem. Hoje somos nós. Então, o Bento XVI, ele deu uma contribuição enorme para a igreja. Quando ele chamou a igreja a pensar, né? A pensar depois que o homem, a morte de Deus. Ele chamou a atenção para essa sociedade que quer matar Deus. E o Papa Francisco vem despertar o quê? Essa humanidade, esse humanismo, né? Esse ir ao carente, ir ao desvalido, ir ao encontro, ir ao encontro, essa igreja em saída, sem medo de amar. Olha que o Papa Francisco, quando ele diz, eu quero uma igreja da rua, eu quero uma igreja marcada, machucada, ferida. É a igreja da rua. Padre, o senhor fala do Papa Francisco e ele realmente está promovendo grandes mudanças. E até no que afeta algo que eu estudo, que é a ufologia, o padre, nós sabemos que hoje Roma detém o segundo maior observatório do mundo e que é cuidado hoje pelos franciscanos, me parece. Né? Esses não seriam os franciscanos, mas é cuidado por uma ala de padres que cuida especificamente desse observatório. Nós temos também no decorrer da história um dos papas que relatou um avistamento no seu jardim, lá no jardim da sua casa, de uma aparição de um ser que ele considerou como sendo um ser extraterrestre, são relatos, né? E a igreja mantém um arquivo enorme e no que tange a parte da ufologia, o mundo inteiro, todos os ufólogos de estudo sabem que Roma hoje detém uma documentação muito grande. O Papa Francisco deu uma declaração de que se hoje chegasse um ser extraterrestre e quisesse ser batizado pela igreja, que ele daria um batismo, porque são nossos irmãos. Qual a sua visão sobre essa questão dos seres extraterrestres? Isso, na sua opinião, afeta ou não a grandeza de Deus? Ou muito pelo contrário, mostra que Deus é muito maior? Eu ficaria com a palavra do Papa. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Onde está o Papa, vai estar a igreja. Correto. Se o Papa falou, eu vou obedecer o Papa, né? Porque se ele falar e se ele pronunciar porque são todos filhos de Deus. Não, claro, se ele agir e falar, eu vou lembrar o que você unir na terra será ligado no céu. Eu me pauto pela obediência. Eu prometi obediência ao bispo, e eu prometendo obediência ao bispo, eu prometo obediência à igreja, né? Creio que, eu lembro muito de uma música, você deve lembrar, Disco Voador. Tomara que fosse verdade, se existisse mesmo o disco voador, se fosse um povo inteligente. Que seja um povo inteligente, para trazer para a gente a paz. Quem dera se fosse e aterrissasse no Planalto e resolvesse esse problema, entendeu? Porque que o Brasil está atravessando, que não é pequeno. Né? Não só batizaríamos, faríamos a crisma, entendeu? E convidaríamos para sentar à mesa conosco. Porque o que diz outras religiões, dizem que a igreja, por ter a inteligência nos seus 2000 anos, por exemplo, é claro que existem outras religiões mais antigas, né? Mas a igreja católica, o cristianismo, por ter todo esse tempo e por ter dedicado também todo esse estudo, se isso aí virou viral na internet, estaria preparando uma segunda vinda de Jesus como sendo um ser extraterrestre. Como é que o senhor vê isso? Eu já... Porque Jesus diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem muitas moradas. E eu não sou desse mundo. Claro. Né, eu já não pode mais... eu já não entraria mais nesse campo, no sentido de que dessa vinda de extraterrestre, no sentido, não desmerecendo a capacidade e a bondade de Deus. A parousia que nós esperamos, essa segunda vinda de Cristo, certo, né? Certo. Esse Maranatá até que ele venha. Correto. Esse tempo, a palavra diz para nós também que somente Deus sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem. O momento e a hora, né? Eu sei que eu não vou estar aqui para poder ver. Ou pode. Né? Mas eu acredito que... eu acho que não vou estar. E se eu estiver, infelizmente, se vai ser daqui a 10 anos, eu vou estar firme. Se for daqui a 45 anos,
Eu já não quero estar de fralda, não vou querer estar, não. O senhor não vai ser nem cruzeirense. Eu acho que não vou ter essas forças, não. Não vai ter muito gosto, não. Que não sejam atleticanos. Então, eu espero que, da forma que vier, porque se for para ser agora, estou muito jovem ainda, tem muita coisa para ser feita e para ser vista ainda. Mas são projetos que eu acredito que, dentro dessa perspectiva de ufologia que você gosta, né, eu acho que deve ser algo que mexe com o imaginário, com o ser. Sim, mas ao imaginar esse aspecto, a gente, muito pelo contrário, quando me questiona, eu digo, olha, acreditar é mostrar que Deus é muito maior do que o mundo. O gostoso é isso, né? Porque inquieto, Santo Agostinho dizia, inquieto está nosso coração enquanto não repousar em quem? Neste Deus. Sim. Nesse Deus que é capaz de ser ultrapassar criador, dimensões. Exato, criador. E ir além das nossas potencialidades e capacidades. E limitações. E limitações também, por que não? Né? Então Deus é maior. É nessa, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E é nesta capacidade que o homem deve crer. Agora, das formas eu acho que é o surpreendente. Deus nos surpreende. Eu acho que a beleza do homem é deixar surpreender por Deus. Interessante. Deixar surpreender por Deus deve ser, para mim, a mais bela profissão de fé do homem. O Brasil tem jeito? Sim. Como? Não sei. O senhor citou o Planalto. Sim, tem. Obviamente está acompanhando o momento claro, econômico. Acompanho, gosto muito de acompanhar agora. A igreja no Brasil, muitas vezes, no atual momento nós vivemos, eu mesmo já fui um crítico de padres que entram na política porque deixaria Deus de lado. Mas tem aqueles que entram na política e conseguem fazer um trabalho melhor. Mas qual a sua opinião, não sobre a entrada da igreja na política? Eu digo, a sua visão pessoal. Padre, pastor, não deve assumir partido político. Em primeiro lugar. Por exemplo, o padre católico ou deixa... Sou contra o padre assumir e ficar no ministério. Sim. Sou contra ele deixar o ministério e assumir. Para formar um sacerdote hoje para a igreja, meu pai, leva-se quase 10 anos. É muito tempo. 10 anos. Se eu largo o ministério hoje para assumir um cargo de vereador que seja, né? São 4 anos. Aquela paróquia que eu estou vai ficar vacante 4 anos de um sacerdote. Sim, sim. Se eu vou procurar me reeleger, mais 4 anos, são 8 anos. Não formou um padre ainda no meu lugar. Ou seja, o senhor Sete Lagoas são 250 mil habitantes. Sim. Dentro de 7 Lagoas. São 18 paróquias. Imagine, 18 padres. Claro, não são 250 mil habitantes, nem todos são católicos. Sim. Mas na sua maioria aqui, vão pôr aqui 150 mil católicos. Sim. Imagine 18 padres. É pouco. Não, para evangelização. Ínfimo, é impossível. Né? Entendeu? Então, se a metade sair candidato e for eleito, não pode. É ficou injusto, vazio. É injusto. É traição. Pastores. Mas um pastor não leva tanto tempo para se formar como um padre. Mas eu sei. Mas assim, Jesus está aqui no Evangelho de João, capítulo 6,15. Quando Jesus percebeu que queriam fazer dele um rei político, ele afastou. Mas olha lá, não sei. Política, a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus Deus. O que é de Deus. Pastor, padre, não deveriam ocupar partidos. O partido, não é? Divide o homem. Estamos assistindo a esses dias. O pastor Alcides teve que pagar um processo jurídico ao irmão. Sim. Pastor, o outro, parece que o Copercel, o Marcelo Copercel. Isso é ruim, para. Por mais que abracem, isso não é? Fere a dignidade, a unidade. Peço perdão, dá perdão, mas não é lugar. Eu acho que, na minha opinião, peço perdão, com muita misericórdia, pastor, padre, não é lugar. Mas e como é que fica o Brasil? O senhor diz que tem jeito. Como é que o senhor vê ele agora? A Dilma devia ter renunciado. Por quê, padre? Porque realmente o Brasil, Maran, é um processo longo o que nós vivemos. A crise ela pode ser provocada, como ela pode ser também promovida e ser eliminada pela força dos grandes. Sim. O Brasil tem muitos empresários que podem se unir para promover e que podem também unir para solapar. Porque
quando saiu o resultado da eleição de 2015, Sim. 2015, né? A vitória da Dilma. Sim, o resultado foi em 2014, assumiu em 2015, no ano passado. Parece que a nuvem negra da crise já começou a assombrar. A se instalar. Por quê? Será que era possível aceitar, a oposição aceitar um bom governo do PT no Brasil, que se fosse ser feito um bom governo, não voltaria um PT por mais ou outro tempo? Com toda certeza. Né? Então, as coisas são assim, é coxambado. A coisa, a rivalidade. Um prato. Um prato. Abóbora com ovo frito e arroz. Aí onde fica o frango que o senhor fala na igreja? Um franguinho com quiabo, ovo frito, abóbora, aquela amarelinha, arroz. E arroz. É. Um time, eu vou perguntar de novo. Um time, Cruzeiro. Cruzeiro. É. E não vou perguntar as razões. Não, né? Cruzeiro. Um artista que te inspira, cantor. Saulo Laranjeira. Saulo Laranjeira. Cantor. Ator. Um ator profissional. Brasileiro. Brasileiro. Já faleceu, Zé Wilker. Zé Wilker. Já faleceu. Estrangeiro. Estrangeiro, aquele do Mel Gibson. Que fez o Cristo, o Mel Gibson. Mel Gibson. Me diz aí um herói. Um herói da minha infância. Não da sua vida. Super-homem. Não da sua vida. Meus pais. Um herói. Uma só carne, uma só alma, meus pais, José e Maria. Não de Nazaré, mas os da Lagoa do Vagalume. Um recado para a comunidade que está nos ouvindo, para os internautas, para aqueles que estão aí, para terminar o nosso programa. Qual o seu recado por esse momento que nós vivemos, padre? O medo mata a esperança. A esperança tudo alcança. Quem tem fé, tudo alcança. Quem tem Deus, tem tudo. Só Deus basta. Vamos em frente. Sem medo. Passemos tudo. Enfrentemos tudo. Martin Luther King disse para nós: ou aprendemos a viver como irmãos, ou pereceremos como loucos. Padre, muito obrigado pela sua presença. A gente conta aí numa próxima oportunidade. A gente já sabe dos projetos da TV Sete Lagoas, do nosso diretor Santiago, que possivelmente o senhor terá um espaço conosco aí. Será muito bem-vindo tê-lo aí todos os dias com a sua bênção, padre. Que Deus abençoe. Abençoe a vocês também em casa e a todos nós, nesse tempo pascal, né? Cristo ressuscitou realmente. Aleluia, aleluia. Que essa esperança pascal seja esse grito de Deus, né? Ecoando de novo nesse universo bonito, né? Nesse cosmos, que nós esperamos, né, ter irmãos e irmãs, porque Deus é Pai, e que esse Pai abençoe então onde há vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem ligados, continue a programação da TV Sete Lagoas e na próxima semana estaremos de volta com a graça de Deus, porque é graças a Ele que a vida continua. Um abraço.